Muito bom dia! Vamos começar mais uma resenha de mercado. Só um momento para eu colocar o César Casolari na nossa conversa. Boa tarde, César Casolari, tudo bem? Alô, alô, Oi, boa tarde, César, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. Boa. Bom, então vamos lá, vamos começar então mais uma resenha de mercado, resenha número 77. A gente tem bastante assunto para falar essa semana, né? Teve grandes repercussões no mundo inteiro, que é a guerra de tarifas dos Estados Unidos, agora a China devolvendo, já virou uma bagunça, né? Pois é, virou uma bagunça mesmo e a gente vai tentar organizar aqui, principalmente, como foi a semana, quais são as possíveis consequências. Eu queria abrir aqui falando um pouquinho sobre uma coisa que eu tenho visto bastante aí, o pessoal comentando, que que ninguém sabe direito, sabe direito de onde o Trump está tirando essas ideias, se ele está fazendo o que ele acha e depois muda de ideia e depois não sei o quê. E eu fui atrás de tentar entender mais ou menos ali o que eles estavam querendo com isso, né? E tem alguns assessores do Trump escreveram um PDF, né, antes dele ganhar, inclusive, que chama o Manual Prático, ou Guia Prático para a Reformulação do Sistema Global. E lá tem tudo o que está acontecendo agora. Né? Então, eu dei uma lida nesse PDF, quem quiser, né, me pede, é de graça na internet, me pede aqui que eu mando. Mas, em resumo, vou fazer um breve resumo, os Estados Unidos está bravo, não está satisfeito com o sistema global de comércio e financeiro. Né? Lembrando que a gente vive aí nos últimos, sei lá, 40 anos no que é chamado de neoliberalismo, que é a globalização dos mercados de comércio e a globalização financeira também. Os Estados Unidos se beneficiava como desse modelo? As fábricas que estavam nos Estados Unidos, que sempre tiveram nos Estados Unidos, saíam dos Estados Unidos para procurar locais mais baratos para produzir. Pô, a fábrica da Nike, eu acho que é um excelente exemplo, né? A Nike sempre foi nos Estados Unidos, nasceu lá, cresceu lá em Seattle e tal. Levaram a fábrica para outros países que eram mais baratos, e aí o americano conseguia comprar um tênis da Nike mais barato do que se ele fosse produzido nos Estados Unidos. Aí o mercado consumidor americano é gigantesco, né? O maior mercado consumidor do mundo, é maior que o da China, que tem 3 vezes mais pessoas, e eles precisam de muita coisa, né? De muitos produtos. E esses produtos estavam sendo produzidos no resto do mundo, com a globalização e baixas tarifas, eles ficavam mais baratos americanos, e em contrapartida, os americanos davam o dólar para o resto do mundo para virar moeda de referência, moeda de reserva, e isso meio que equilibrava ali a balança dos Estados Unidos, apesar da balança comercial ser sempre negativa, né, a balança de capital, porque a Nike remete lucros, as empresas remetem lucros para os Estados Unidos, enfim, esse é um arranjo que estava indo bem lá para os Estados Unidos, sempre foi muito bem para eles. O Trump não gosta desse arranjo, não quer saber desse arranjo, ele acha que os Estados Unidos estão perdendo dinheiro via déficit, ele acha que não dá para ter comércio com o outro ponto é que não dá para ter comércio com um país que você briga, que você tem problemas ali e que eventualmente pode ter um problema até militar. Então a ideia é, através de tarifas, a tarifa é um meio para chegar na mudança global do comércio e das finanças. O Trump quer que, isso ele já falou, obviamente, quer que todas as indústrias, ou a maioria delas, volte a produzir nos Estados Unidos. Ele quer indústria nos Estados Unidos, primeiro para voltar a dar emprego para as pessoas e regiões que não têm esse tipo de emprego. Segundo ele, a globalização deixou uma camada ali dos Estados Unidos fora, né, sem benefícios, né, que foi o pessoal que perdeu esses empregos de indústria.
Eles não conseguiram se realocar muito bem, tem várias regiões dos Estados Unidos que sofrem muito pela falta de fábricas e tal, né? Aí é outra história. E ele vai fazer isso através das tarifas e ele quer tarifar menos os amigos e mais os inimigos, principalmente a China. Na verdade, inimigo aqui é a China, nem a Rússia está entrando nessa maluquice, tanto que a gente vai falar sobre isso, a guerra de retaliação de tarifas entre China e Estados Unidos, mas é isso mais ou menos que é. Ele quer. As tarifas são um meio de trazer os aliados a negociar com ele, e ele quer que tenha a tarifa mais baixa possível para os Estados Unidos poder comprar o produto mais baixo possível e, ao mesmo tempo, prejudicar a China. Não sei como esse ponto não está explicado no PDF, né? E tudo que eu estou falando aqui não é a minha opinião, é o que eu li, né? Um resumo do que eu li. Quem quiser pode ler também, tirar as próprias conclusões. Tem mais algumas coisas, mas o ponto geral é reformular o sistema global. E tem uma parte interessante que eu selecionei aqui, até para falar aqui, ele fala o seguinte: as soluções unilaterais são mais prováveis de chegar nos efeitos, são mais prováveis de chegar no que a gente quer, mas com mais efeitos colaterais, como volatilidade no mercado. As políticas feitas unilateralmente, elas têm mais flexibilidade, uma política multilateral, né? Se ele chamasse todo mundo para negociar uma coisa, ele acha que teria blá, blá, blá demais e pouca flexibilidade. Sendo unilateral, os Estados Unidos têm mais flexibilidade, por exemplo, como ele fez agora, de colocar a tarifa e retirar ou botar em stand-by por 90 dias, que nem estamos agora nesse momento que a gente está falando aqui, sexta-feira, 11/4. E ele acha que teria menos volatilidade se ele fizesse com o mundo inteiro, mas ele não está preocupado com isso, ele acha que é só volatilidade, e ele quer ter essa agilidade de fazer as coisas. Então, essa é a visão dos Estados Unidos, esse é o meio que ele vai conseguir fazer o que ele quer, e sim, ele quer mudar o sistema global e financeiro do mundo, ponto. Vai conseguir? Não sei. No próprio PDF aqui, ele está dizendo que a reforma do sistema global é possível, mas requer planejamento cuidadoso e execução precisa para minimizar as consequências adversas. Quais seriam as consequências adversas? Não que ele está citando, mas que eu vou colocar, que está acontecendo agora a taxa de juros longa dos Estados Unidos está subindo, a gente vai ver lá embaixo na parte dos indicadores. O dólar está se desvalorizando, que é uma coisa que o Trump quer, ele quer que o dólar se desvalorize para melhorar as exportações dos Estados Unidos e piorar as importações para os Estados Unidos, mas sem que o dólar perca a sua capacidade de reserva de valor. Se ele se desvaloriza, é bom para os Estados Unidos. Se ele desvaloriza, é ruim para o resto do mundo, porque as reservas em dólar estão se desvalorizando. Ele quer que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Como que ele quer isso? Segundo ele, negociando, falando para os aliados que tem outras coisas boas que podem acontecer caso eles mantenham a reserva desvalorizada em dólar e continuem a fazer negócio com os Estados Unidos. É mais ou menos isso que é a ideia do Trump e dos assessores do Trump, na verdade. E é essa fórmula que ele está usando. Está fazendo o planejamento cuidadoso e a execução precisa? Isso aí é o que a gente tem que avaliar. Há controvérsias. Há controvérsias. Então vamos lá para uma recapitulação rápida dessa semana, que aconteceu muita coisa. Em primeiro lugar, o Trump impôs essas tarifas recíprocas lá a quase todos os países do mundo na semana passada, que a gente falou aqui. Os mercados reagiram muito mal, o S&P, o juro de 10 anos e o dólar frente às outras moedas despencaram, né? Os juros despencaram ao contrário, né? Eles ficaram mais altos. E as bolsas asiáticas foram as que mais sofreram, inclusive o Japão teve que passar por um circuit breaker, ou seja, fechar a bolsa para negociação na segunda-feira. A semana começou, a China já tinha retaliado com tarifas adicionais de 34%, que foi o mesmo percentual que os Estados Unidos colocou lá, e a Europa também disse que vai iniciar um processo de retaliação. Aí a China resolve subir para 104% em retaliação aos Estados Unidos. Na quarta-feira, se não me engano, dia 9, as tarifas entraram em vigor, as commodities despencaram, o petróleo bateu $60, que é o menor valor em 4 anos, e o minério saiu de 110 para $90. Olhem aí o gráfico de Petrobras e Vale para você ver nesses dias como é que ficou. A Vale chegou a cair acho que 5 ou 6%. Depois o Trump recuou das tarifas, anunciou uma pausa de 90 dias para todos os países que não tinham feito retaliação, caindo a tarifa geral para 10%, que era a nossa aqui no Brasil, para todos os países que não retaliaram, e a China ele aumentou. A China tinha aumentado para 104, ele aumentou para 125. Depois que a China já tinha anunciado o aumento de 34 para 84. Então foi uma escalada, 34, 84, 104, 125, e agora, no final, a China acabou de falar
que ceder para os Estados Unidos não é uma opção, e aumentou a tarifa para 125 e os Estados Unidos aumentou para 145, é assim que estamos agora, nesse momento. Pode ser que aumente, pode ser que aumente. É uma guerra comercial, ela pode afetar o resto do mundo, assim como a crise do Covid afetou as cadeias globais, a falta de produtos. Né? Pode faltar produto, a empresa não tem por que vender, não consegue vender aquele preço, né? É mais do que o dobro do preço que ele estava sendo vendido. Isso, podemos ter um problema sério aí. Espero que essa flexibilidade que o Trump fala seja mais flexível do que a gente espera e que as volatilidades do mercado tenham passado. E é volatilidade mesmo, né? Depois, quando a gente falar ali do que aconteceu durante a semana com os indicadores, o professor vai falar. Teve hora que o S&P subia 5, no outro dia caía 6. Foi impressionante isso. Só para deixar aqui um gostinho para o pessoal que não ir embora. A Petrobras essa semana está caindo 10,5. Assim, só para sentir o peso do petróleo. A Vale até que recuperou, né? O minério ainda caiu um pouquinho, mas a Vale está de lado durante a semana. Mas Petrobras, que é uma das principais ações da nossa bolsa, cair 10,5%, não tem nem como não puxar a bolsa. Mas vou mostrar depois que vou falar alguns dados que são interessantes, tá? Apesar da Petrobras ter caído muito, acredito que tem um momento positivo aqui nessa história, mas vamos falar daqui a pouquinho. Vamos puxar, então a gente já acabou falando aqui já de Estados Unidos e China junto, né? Então vamos puxar aqui para a Argentina, né? Nossos irmãos, que é a pauta recorrente aqui também. A gente viu que eles avançaram agora com também as proteções cambiais, que eram um dos grandes problemas deles, diferente um pouco do Brasil, né? Que muita gente compara por ser América Latina. A gente viu aqui que o Brasil ele tem uma reserva cambial muito alta, né? Pelo menos para o padrão aqui da América Latina. Enquanto a Argentina não tem reserva praticamente nenhuma. Por isso que eles não conseguem trabalhar muito essa questão lá dentro e gera grandes problemas lá dentro. Não conseguem pagar o FMI, por isso que eles dão calote, não tem como pagar dívida porque não tem dólar. Inclusive, há pouco tempo atrás, eles travaram todas as retiradas de dólar lá para tentar preservar isso. Mas agora eles estão conseguindo algumas coisas com o FMI e parece que vai conseguir ajudar a China e o FMI vão beneficiar a Argentina nesse momento, né? Pois é. Em primeiro lugar, a Argentina vai receber o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que é um dos responsáveis por esse PDF que eu citei aqui acima, né? Na verdade, é o outro, que eu estou esquecendo o nome deles, mas ele é um dos grandes articuladores dessa política do Trump também, e ele está indo para a Argentina na segunda-feira, vai se reunir com os líderes ali do governo e o pessoal do setor privado, para afirmar o total apoio dos Estados Unidos às reformas econômicas da Argentina, que é um ótimo sinal para a Argentina nesse sentido, precisando muito de reservas cambiais para proteger ali uma desvalorização do peso e manter as reformas que eles têm feito, né? De forma prática, né, de forma operacional, o FMI anunciou um acordo de nível técnico com a Argentina para uma linha de crédito estendida por 48 meses no valor de 20 bilhões, a gente falou bastante desse acordo aqui, e a China disponibilizou uma linha de swap cambial de 5 bilhões de dólares, daí 25 bilhões de dólares, que pode ser o suficiente para dar uma acalmada no mercado cambial argentino. Vamos ver se não pode ser que tenha um ataque especulativo, ele leve essa reserva toda embora e o governo tenha que intervir. Mas é uma boa notícia para a Argentina. Por outro lado, a Argentina está passando pela terceira greve geral do Milei, né? Ele tem 1 ano e 4 meses aí, 1 ano e 5 meses de governo, e a maioria dos sindicatos da Argentina deram início a uma greve maciça nas últimas 24 horas, de 24 horas na quinta para hoje, né? Paralisando trens, aviões, portos e fazendo protesto contra as medidas de austeridade do Milei. Eles estão exigindo que o governo readmita os funcionários demitidos, reabra negociações salariais e elimine os planos de privatização de algumas empresas públicas. Ou seja, desfazer tudo que ele fez para baixar a inflação. Acho difícil, né, ele ceder em algumas dessas medidas, simplesmente porque não faz sentido, mas ele vai ter que arrumar um jeito de ter menos greve, né? Alguma coisa ele tem que fazer, porque greve de transporte, greve de tudo, acaba erodindo a imagem do governo também de alguma forma, e atrapalhando ali, né, não só o dia a dia, mas as próprias reformas que ele tem lutado muito para passar. Ainda mais que ele teve agora um bom resultado recente, e aí ele voltar atrás agora vai mostrar, além de uma mudança na rota, vai mostrar um sinal de fraqueza ali, e ele perde qualquer força para fazer qualquer coisa a partir daqui. E é engraçado porque as reformas trouxeram benefícios para todos os argentinos, né? A primeira coisa, reduzir a inflação beneficia absolutamente todo mundo. Todo mundo
que recebe em pesos, pelo menos, é beneficiado pela queda da inflação, né? E, em segundo lugar, a queda da pobreza beneficia, obviamente, os mais pobres, mas beneficia a sociedade de uma forma geral, porque vão ter menos pessoas precisando de assistência, enfim. Obviamente tem várias coisas políticas por trás, mas é para acompanhar e ver, mas não me parece que vai ter algum efeito prático essa greve. Com certeza. E puxando aqui de volta para o Brasil, a gente vê que saiu os dados agora de inflação, o IPCA, e estamos novamente com o IPCA alto. Pior do que simplesmente o número, é a trajetória da inflação que segue subindo muito forte. E dependendo de como acontecer todas essas questões que já foram apontadas, a direção do IPCA é que ele continue subindo. Então, isso gera, assim como o César acabou de falar, que a inflação é boa para todos os argentinos, né? Está caindo, né? A inflação é boa para todos os argentinos. Aqui é o contrário, né? A inflação subindo, ela piora a qualidade de vida para todos os brasileiros, principalmente para aqueles que estão em situação de mais vulnerabilidade. A gente viu que o resultado, né, desse mês, agora de março, veio de 0,56, que é um número que não poderia acontecer, né? Se a gente for fazer uma matemática bem simples, né, a gente tem que ter uma inflação ali de até no máximo uns 4. A gente colocar 0,5% ao mês ali já daria mais de 6%, né? Uma matemática bem arredondada. Então já está um número muito alto, e a gente viu que esse número, né, veio muito alto, principalmente por conta da alimentação, né? E é isso, todos os brasileiros conseguem perceber ali nitidamente o quanto que o mercado e comer fora de casa está subindo nos últimos meses, né? Exatamente. O vilão continua sendo esse grupo de alimentos aí, teve uma alta de 1,17 e ele impactou quase a metade do índice, né? O índice em março subiu 0,56, só de alimentos foi 0,25. É a metade, né? Mas é quase a metade. Em segundo lugar, só para você ter uma ideia de como o impacto foi grande, em segundo lugar, os transportes, né, ali, principalmente combustível e passagens aéreas, impactaram só 0,09. Esse é o segundo colocado. Então, assim, a inflação de alimentos ela tem várias origens, né? Pode ser uma quebra de safra, pode ser um choque externo e tal, e que realmente fica difícil a taxa de juros controlar esses choques. Mas, como a gente sempre vem falando, você tem que estar preparado para um momento ruim, né? A inflação poderia já estar bem abaixo do teto, que não está, e aí quando vem um choque, você já estando acima do teto, aquilo só pressiona mais a inflação. Ainda mais de alimentos, que é o item ali que acho que todo mundo gasta em alguma hora do dia com alimentos, né? Não tem como fugir desse grupo aí. Com certeza. E o Haddad ainda deu uma declaração ali que parece ser mais populista do que qualquer outra coisa, né? A gente selecionou essa passagem do Haddad, eu vou ler até entre aspas aqui, 40 anos depois, os Estados Unidos descobriram que perderam o jogo e querem mudar as regras do jogo. Então tem essa... ele fala também, temos reservas cambiais, não temos dívida externa, mantemos um bom fluxo de comércio com os 3 principais blocos econômicos e não dependemos da economia norte-americana. Eu concordo, assim, ele não está errado, mas a forma que o ministro se coloca, ele parece que confunde algumas coisas. Por exemplo, 40 anos depois, eles descobriram que perderam o jogo. Perderam o jogo para a China. A China cresceu bastante, mas não perderam o jogo, assim, sabe? É um exagero bobo. Querem mudar as regras do jogo. Sim, eles querem mudar as regras do jogo. Eles acham que estão sendo prejudicados, querem mudar as regras do jogo. E eles têm um controle grande sobre as outras economias. É a vida. Quer ficar igual aos Estados Unidos, Haddad? Eu te falo como é que faz para fazer. E uma coisa eu vou te falar, não é desse jeito que você está fazendo. Temos reservas cambiais, não temos dívida externa, temos um bom fluxo de comércio com os 3 principais blocos econômicos e não dependemos da economia norte-americana. Dependemos sim, é o nosso segundo maior comércio aqui no mundo é com os Estados Unidos. A gente exporta, nossos maiores exportações são para a China, depois para os Estados Unidos, e são os mesmos produtos. Se os Estados Unidos parar de comprar isso da gente, a gente está... A gente vai parar de entrar dólar aqui. Assim, não confunda, Haddad, o governo com o Estado dos Estados Unidos. Não confunda isso. Você pode odiar o Trump, odiar o governo dele, mas os Estados Unidos está lá. A gente importa muita coisa dos Estados Unidos, muita coisa, que é muito mais taxada do que eles estão taxando no resto do mundo. O Brasil é o país que mais taxa importação no mundo. Se não for o que mais taxa, dos grandes é o maior, com certeza, porque se pegar talvez um paísinho pequenininho aí que não faz muita diferença, não deve taxar bastante também. Então, assim,
é uma posição boba de se ter. É uma posição muito boba. Porque a gente precisa dos artigos que os Estados Unidos importam para a gente, e a gente precisa muito mais de exportar para os Estados Unidos, mesmo sendo o segundo, não sendo o primeiro. Tudo bem que a China tem prioridade e tal, mas a China está passando por um problema de demanda também, né? Olha como está o preço das commodities. Então, assim, não adianta brigar, não adianta ficar bravo, não adianta reclamar. Cara, senta, pragmatismo, senta, conversa. Odeia o Trump? Beleza. Uma hora o governo dele acaba, ele vai ser reeleito, não sei se vai ser reeleito, não poderia ser, mas ele pode até passar para o outro, mas governo é governo, Estado é Estado. Calma, não é assim que resolve as coisas, hein, cara? Não vai, é uma posição muito boba, assim, acho, parece uma posição de estudante, sabe? Não serve para um ministro da coisa, mas enfim, é só uma crítica aqui, uma coisa que eu achei que meio fora de hora de falar. Descabido. Outra coisa que ele fala aqui também é da dívida externa, né? A gente não tem dívida externa, mas a gente tem uma dívida interna gigantesca e que geralmente essa dívida interna ela acaba sendo mais cara do que a dívida externa. Pois é. Então, será que às vezes não era melhor ter uma dívida externa ao invés de ter uma dívida interna? Então, também são pontos que a gente precisa levar em consideração, que não adianta também não ter dívida externa e pagar 14, 15% aqui de juros ao ano, sendo que lá fora a gente poderia estar captando a 8, 9, né? Então, obviamente, tô falando números que tem que ser revistos, né? Mas uma situação que não adianta, não é só olhar e falar, não quero ter dívida externa e acabou. Tem que olhar e comparar se faz sentido ou não. E a gente sempre fala aqui, né? Uma coisa que sempre falta em todas as políticas aí que tem no Brasil, por mais que eu concorde ou não, com as que eu concordo e que eu não concordo, nenhuma delas contempla a abertura comercial do Brasil para o resto do mundo. Eu nunca vi isso. É um dos países mais fechados do mundo, em termos dos grandes países que a gente conhece, e nenhuma medida contempla essa abertura, uma redução de tarifas. Ainda mais agora que a gente vai entrar numa época de aumento de tarifa, o Brasil está lá. O Brasil nem tem como mais aumentar a tarifa, porque já são muito altas. Os Estados Unidos colocou de 25% dos automóveis, do Brasil é 35%, já é alta. Então, e quando a gente fala de modelo econômico de crescimento e tudo, e muita gente cita a Coreia do Sul ou a China, essas duas economias se abriram para o resto do mundo. Tarifa baixa, aumentando exportação, aumentando importação para trazer mais barato de fora para poder produzir melhor para exportar e tal. E Enfim, cresceram dessa forma. e cresceram dessa forma. Fizeram várias outras coisas, mas uma medida fundamental é essa abertura comercial. Com certeza. Bom, olhando agora para os indicadores, a gente vê aqui que teve uma bagunça muito grande esse mês. Esse mês já está uma bagunça e piorou muito mais essa semana, né? Então a gente vê que É, teve uma virada aqui no fluxo, né? A gente estava vindo de alta, estava entrando bastante dinheiro aqui na nossa bolsa, e agora estamos aí para praticamente 7 bilhões negativos de saída de dinheiro. Obviamente, isso é um dos grandes impactos ali no resultado do Ibovespa, né? No ano, ainda assim, apesar disso, o saldo ainda é positivo em quase 4 bilhões. Mas a gente vê que nessa semana o Ibovespa está caindo 0,7 e no mês ele está caindo 3%. Então, obviamente, não estou defendendo que isso é positivo, isso é ruim. Porém, dado toda essa maluquice que aconteceu agora essa semana, ainda é muito positivo. Porque se a gente olhar que a nossa bolsa ela tem alguns grandes segmentos que puxam muito, direcionam muito essa direção da bolsa, que minério, petróleo e os bancos ali, né? Ou seja, envolve questão de juros e que mudam bastante essa situação. Mas vamos pegar aqui essas duas principais commodities do Brasil. A gente olhar que as duas caíram muito, só que o petróleo despencou. Não é que ele caiu um pouquinho. O minério até caiu, voltou, né? O César até falou, caía 5, subia 6 e ficou numa bagunça dessa e ainda ficou mais ou menos ali para baixo, mas ainda quase que de lado. Agora o petróleo caiu ali mais de 10%, está caindo já uns 15% no mês. Então, se a gente olhar que apesar da bolsa estar caindo 3% nesse mês, a Petrobras está caindo mais de 16,5%. Ou seja, e ela é uma das grandes responsáveis ali na nossa bolsa, e a Vale também, que é a principal ação ali, né, que mais direciona a nossa bolsa, também no mês está caindo 6,30. Ou seja, se essas duas grandes empresas, obviamente, sem desmerecer nenhuma situação ali, mas elas que estão caindo muito mais, elas estão puxando a bolsa, significa que o restante está caindo menos ou está até subindo. Então, assim que essas situações normalizarem, o preço do petróleo e do minério de ferro voltarem a subir, ele deve dar uma puxada forte de novo para a bolsa e retomar aquela alta que a gente vinha acompanhando no decorrer do ano. Ainda assim, a gente olha que o ano a bolsa está subindo 5%. Então, estamos ainda numa situação bem positiva. Isso eu acho que é um ponto que as pessoas geralmente param para olhar e só olhar a bolsa subiu ou caiu, mas não olha
esses elementos que tudo normalizando tende a voltar. Com certeza. Outro fator aqui, quando a gente olha pro S&P 500, o S&P 500 que ele também está agora caindo, mas só essa semana que chegou a ficar para baixo ali, caiu absurdos na sexta-feira passada, por exemplo. Essa semana já voltou a recuperar. Então tá com subindo 3,40 só no dia, nessa semana, né? Só que no mês, aí, por conta da semana anterior, ele tá caindo ali 6,68, né? Então também já tá com uma queda um pouquinho maior, mas já recuperando ali, trouxe um pouco de alívio aí nessas tensões. Mas é mais um movimento que a gente vê que o Trump ele deu uma bagunçada no mercado, né? Quando a gente olha para os juros americanos, eles que também já estavam em tendência de queda já há bom tempo, já vinha já tudo se regularizando. Essa semana já subiu 4,5% e no mês já são mais de 8%. Também dados bem prejudiciais aí. Lembrando que o juros americano não interfere só nos Estados Unidos, ele muda todo o mundo, inclusive a gente, ele interfere isso para a gente. A gente está vendo aqui uma subida de juros para o Brasil, mas que os Estados Unidos estavam vindo em queda, ou seja, a gente estava indo contra esse sentido e a gente entendia que em algum momento o Brasil já deveria voltar a normalizar e em breve até mesmo começar a derrubar a taxa de juros. Isso, com os Estados Unidos voltando a subir esses juros, com essa expectativa toda mudando, é necessário fazer de novo toda uma nova análise para entender o direcionamento aqui dos juros brasileiros, mas que, obviamente, esses juros americanos não favorecem a nossa redução de juros aqui no Brasil. O DXY, que é aquela cesta de câmbio, né, que é o dólar contra as principais moedas do mundo, o Brasil ali não tem peso dentro dessa cesta, mas quando a gente compara com isso, a gente vê que ele está caindo 3% em relação ao mundo, né? E no mês, isso já são 4,3%. Então também vem se desvalorizando, né, como o Theo César bem trouxe, é uma das intenções dos Estados Unidos, do Trump, e os Estados Unidos já recorrentemente critica países que fazem essas manobras para derrubar o câmbio, a própria China. É um dos principais argumentos que os Estados Unidos falam que esse câmbio da China está errado e que eles fazem isso de propósito para poder atrair os gringos. E, certo ou errado, deu muito certo, né? Então, os Estados Unidos também está querendo fazer isso para poder trazer um pouco de volta ali para dentro dos Estados Unidos. Mas quando a gente compara com o dólar aqui no Brasil, a gente vê que, apesar da queda do DXY, no dólar a gente vê que está subindo 0,77 e já são quase 3,5% no mês, né? Apesar de que ainda a gente veio de uma queda muito forte no final do ano. No ano ainda a gente está falando de uma queda de 4,5%, mas ainda é bem expressivo. E quando a gente, para finalizar aqui, quando a gente fala do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, essa semana também voltou a ter uma queda, né? Então está com 0,75% aí de queda, sendo que no mês já está quase 2% e no ano é 4,5% de queda, né? Então, ou seja, a gente viu aí que esse setor De alta, desculpa. de alta. A gente vê que esse Isso. setor é um setor que ele é muito ligado, intimamente ligado à taxa de juros aqui no Brasil, mas que foi o principal índice ali que sofreu no ano passado. Então, mesmo com uma alta esse ano, ainda é uma alta muito pequena, dado o que a gente passou recentemente, né? E esse mercado já de hoje também já tem uma notícia até que saiu hoje. A gente tem um fundo ali do BTG que comprou ali alguns andares ali do Pátio Malzone, ou seja, do próprio BTG. Então a gente vê que esse mercado ele está se movimentando, está tentando aproveitar algumas circunstâncias e querendo mexer para ver se tem uma recuperação mais forte, mas é um setor ainda que está muito prejudicado frente aos demais investimentos, principalmente se a gente for considerar os juros brasileiros. Certo. Mais alguma questão, César? Podemos encerrar? Não, era só isso. E aí para falar também que mercado é volátil, né? A gente é que essa semana teve uma volatilidade muito maior do que a gente está acostumado e por questões que eu diria fora do controle do mercado, né? Geralmente tem algumas movimentações ali por conta de notícias internas e tal, ou o próprio compra e vende do mercado gera essa volatilidade, né? Agora veio uma coisa de fora que é grande, né? É uma movimentação de um país que quer mudar, né, o cenário global de forma meio unilateral e muito provavelmente essa volatilidade deve se manter por algum tempo aí e você vai ver esses movimentos que nem aconteceram hoje, né? E também tem uma questão do Trump que ele
Eu não entrei direito nisso, mas parece que ele falou em alguma rede social, é hora de comprar, não sei o quê, aí depois ele anunciou um negócio de 90 dias, aí o S&P subiu 5%, estão falando que ele é insider trade, não sei, mas o que eu quero salientar é isso. No dia anterior estava todo mundo desesperado, o S&P caindo, no dia seguinte ele voltou a subir, depois voltou a cair, agora calma. Volatilidade é volatilidade. Vamos ficar de olho para ver se abre algumas oportunidades. O professor citou aqui duas coisas importantes da nossa queda na bolsa, e a gente ficar tranquilo, tem uma carteira equilibrada, com uma parte, a renda fixa está rendendo muito bem agora, está com ótimas taxas, então faça uma parte sólida da sua carteira se mantendo nisso, e vamos aproveitar as oportunidades de renda variável que vão surgir. O problema é que as pessoas geralmente querem, quando tem uma tendência de mercado, querem fazer 100%, né? Não É, querem, não tem uma composição, é um direcionador. Sai tudo de renda fixa, vai tudo para renda variável. Daqui a pouco faz o contrário, sai tudo de renda variável, vai para renda fixa. Não, esse não é o jeito mais é, adequado de fazer isso. Tem que ter um portfólio, e eu, César, e toda a equipe da Amaralto estamos aqui para poder ajudar nesse sentido, de montar uma composição de carteira que faça sentido para enfrentar esses momentos de volatilidade. Obviamente que mesmo carteiras diversificadas vão sofrer com a volatilidade, mas a tendência é que sofram menos e que no longo prazo ela se sobressaia ao mercado. Então, mesmo com momentos de queda, fique melhor do que o todo. E de qualquer forma, também daqui a pouco, tudo se estabelecendo, estabilizando de novo, ela volta a ter um crescimento superior também aos juros. Essa que é a ideia e que funciona há muitos e muitos anos no longo prazo. Obviamente, no curto prazo sempre tem distorções. Mas não deixe de falar conosco e seguimos então para a próxima semana. Voltamos na sexta-feira. Um abraço e até mais. grande abraço, pessoal. Valeu.